Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita, nós iremos responder a pergunta de um amado e querido irmão sobre a parábola das 10 virgens. E ele pergunta, a parábola das 10 virgens é para os judeus ou para a igreja? A parábola das 10 virgens é para o judeu ou para os judeus ou para a igreja? Isso aqui é uma pergunta importante, mas já respondendo aqui, meu querido, é para todos aqueles que seguem a Cristo Jesus. É para todos os discípulos de Jesus que seguem a Ele, tanto judeu ou gentio ou qualquer pessoa, independente da raça, da etnia, enfim, da nação, da língua, do dialeto, é para todos. É claro que o contexto que Jesus conta essa parábola, o contexto é judaico, até porque ele é judeu, Jesus era judeu. E eu não vou entrar aqui nos meandros, né, ponto a ponto dessa parábola, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas só dando uma pincelada aqui, as 10 virgens ali não é a igreja. Só para deixar claro. Porque o contexto aqui é o casamento judaico. Jesus está falando do casamento judaico e a noiva não aparece aqui. A noiva não aparece nessa parábola. Tá? O que aparece é as 10 virgens que não tem nada a ver com a igreja. Tá? Quem eram essas 10 virgens? O contexto histórico-cultural na parábola aqui de Jesus. As 10 virgens eram as 10 debutantes, que eram adolescentes. Eram meninas aí de 12 a 14, 15 anos no máximo, que acompanhava o noivo no cortejo nupcial até a casa do pai da noiva, aonde acontecia o casamento, a festa, as bodas. Muitos falam que não era o pai da noiva, né? Outros falam que era o pai do noivo. Enfim, mas ele vinha juntamente com um amigo dele, o chamado amigo do noivo, né? Vinha, tá? E essas 10 debutantes com as suas lâmpadas, porque naquela época não tinha energia elétrica. Então, para iluminar o caminho, seguia o noivo nesse cortejo nupcial, e quando chegava na casa do pai da noiva, né, ali se iniciava as bodas, o casamento, a festa. Então, a parábola, qual é o ensinamento da parábola? E outra coisa interessante, muita gente quer entrar nos detalhes da parábola. Aí entra em aberrações, entra em ensinamentos totalmente errados, porque quando você tenta explicar os detalhes da parábola, você vai entrar em contradição. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, o azeite é o Espírito Santo. As 5 loucas ou nécias são a igreja que vai ficar. As 5 prudentes são a igreja que vai subir. A parábola não tem nada a ver com isso, gente. Jesus está contando a parábola usando o contexto do casamento judaico para explicar um único detalhe. Que detalhe? A vigilância. Está no versículo 13. Tá? Jesus está falando sobre a vigilância. Esse é o tema primordial da parábola. Toda a parábola gira em torno dessa única palavra, que é a cereja do bolo, para entender essa parábola, que é vigilância. Vigilância. Se você pegar a parábola, você vai ver que todas dormiram, né? Todas esperavam o noivo, todas ali tinham azeite. Então não tem distinção. A distinção vai aparecer quando o noivo chega. O atraso do noivo fizeram elas adormecerem.
dormirem. O atraso do noivo fizeram elas cochilarem. E a distinção vai aparecer aí. Quando chega o noivo, as prudentes tinham azeite e as imprudentes, as nécias, não tinham. Foram comprar azeite e quando chegaram, a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Não puderam acompanhar o noivo no seu cortejo nupcial com as debutantes. Então, tudo isso que ele conta a Jesus, tá? O detalhe primordial é a vigilância. Nós não sabemos quando o noivo vai vir. Nós não sabemos que hora ele vai vir. No relógio escatológico, nós não sabemos que hora ele vai vir. Então a parábola, o contexto é judaico, mas aponta para todos os discípulos de Jesus, tanto judeu como gentios. Todos aqueles que seguem a Jesus, todos aqueles que caminham com Jesus, todos aqueles que são os discípulos do reino que ele inaugurou, que ele instaurou. A sua igreja deve estar atento, deve vigiar, porque nós não sabemos que hora ele vai vir. Nós não sabemos se ele vai vir esse ano. Nós não sabemos se ele vai vir agora, nesse exato momento, enquanto estou gravando esse vídeo. Nós não sabemos se ele vai vir amanhã. Nós não sabemos se ele vai vir semana que vem. Nós não sabemos se ele vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Nós não sabemos. Por isso, nós temos que estar o tempo todo alerta. E você vê que na parábola não há uma crítica às virgens, porque elas adormeceram, dormiram, devido à demora do noivo. Não há crítica. Não há. Não há. Elas adormeceram, elas dormiram, elas cochilaram, mas tinham azeite. Tinham azeite. E o que faltou para as imprudentes, as nécias, foi a reserva de azeite, que elas não tinham. Não tinham. Essa foi a distinção. Por isso que elas ficaram de fora. A negligência delas. Então, devido à demora de Cristo voltar, nós devemos estar o tempo todo alerta, vigilantes, porque um dia ele vai chegar. Um dia ele vai vir. E nós estamos aguardando o retorno do noivo para o casamento entre ele e sua amada noiva, a igreja. Então, resumindo aqui e terminando o vídeo, o contexto é judaico, meu querido. Mas a parábola envolve e ela é atemporal. Aponta para todos os discípulos de Cristo. Aponta para a igreja. Aponta para judeu e aponta para gentio. Aponta para todos aqueles que seguem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está respondido a sua pergunta de maneira clara, de maneira coesa, de maneira precisa e consistente. Poderia trabalhar outros detalhes, mas ia ficar muito longo o vídeo. Mas aqui, creio que eu fui específico em relação à sua pergunta. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado pela essa disposição em perguntar sobre esses temas tão, às vezes, que alguns confundem, né? E tendem como complexos. Mas são perguntas maravilhosas que nós temos que responder baseado no texto bíblico e na exegese bíblica. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos. E Deus abençoe também aqueles que irão assistir a mais uma pergunta, né? Mais uma resposta de uma pergunta maravilhosa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe as suas famílias, Deus abençoe os seus ministérios, tá certo? Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e adicionem um sininho para receberem todas as notificações, tá bom? E deixa aqui as suas dúvidas, suas perguntas, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aqui que nós iremos selecionar e, na medida do possível, iremos responder, tá bom? Graça e paz a todos mais uma vez, até os próximos vídeos.